Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e chegou a hora da gente fazer um resumão do que foi a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Teve time vencendo pela primeira vez, time perdendo pela primeira vez e não foi um só, e também um novo líder. Então nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os resultados, quem marcou os gols e também mostrar aqui do lado todos os gols aí desta 7ª rodada da Série C. E ao final do vídeo eu mostro a classificação atualizada e também já trago os jogos da próxima rodada. A próxima rodada que vai ter aí jogo quente, hein? Se prepare. Bom, a rodada começou no sábado, né? No sábado aí tivemos a disputa de 4 partidas. E um dos jogos que abriu essa 7ª rodada no último sábado foi Confiança e Aparecidense. Partida que aconteceu lá no estádio Batistão em Aracaju. E o Dragão levou a melhor, voltou a vencer. Bateu aí a equipe do Cabalhão pelo placar de 3-1. A Aparecidense que não vence desde a estreia, né? A Aparecidense venceu o Sampaio Corrêa na estreia e depois não venceu mais. E os gols da partida começaram a sair ainda no primeiro tempo. Aos 23 minutos, o William Santana abriu o placar aí após uma cobrança de escanteio, né? Inclusive não foi nem de cabeça, a bola veio baixa e ele completou de pé direito para fazer 1-0 a favor aí da equipe do Confiança. Só que daí aos 3 minutos do segundo tempo, o Dudu empatou para a equipe da Aparecidense, né? O Dudu aí que inclusive é um dos bons nomes aí dessa equipe da Aparecidense. E aí aos 35 do segundo tempo veio aí um golaço do Lucas Rian. Ele encarou a marcação do zagueiro, tirou o zagueiro para dançar, puxou para lá e para cá e marcou aí um belo gol. E 3 minutos depois, né, o André Lima fez aí grande jogada individual e fechou a conta a favor do Confiança. 3-1 para o Dragão. O Confiança que sobe aí na tabela de classificação, ele que agora está a 1 ponto do G8, hein? Confiança é o 10º colocado com 8 pontos, enquanto que a equipe da Aparecidense, ó, já está começando a enxergar de perto a zona do rebaixamento. A Aparecidense é a 15ª colocada com 5 pontos, né? Então, esse aí foi um dos jogos que abriram, né, a rodada da 7ª rodada da Série C. No outro jogo dessa faixa de horário, da faixa das 5 da tarde, de sábado, o Remo e Sampaio Corrêa se enfrentaram lá no estádio Castelão em São Luís e deu Remo, né? O Leão venceu aí por 2-1 e ampliou um pouco mais aí a crise do Bolívia querida, né? O Sampaio Corrêa que inclusive caiu para a penúltima posição. A rodada foi terrível para o Sampaio Corrêa, não apenas por conta da derrota, mas também porque os adversários lá na briga da parte de baixo da tabela, alguns deles venceram. E o Remo saiu na frente aos 13 minutos do primeiro tempo com o Raimar, e não Ribamar. Quem viu a live de sábado sabe do que eu tô falando. Ele abriu o placar aí com um golaço, né? Ele recebeu ali na área, deu uma cavadinha, encobriu o goleiro e abriu o placar aí a favor do time paraense. Aí, logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Jaderson ampliou a vantagem, 2-0. Só que o Sampaio Corrêa reagiu, né? Começou a reação aos 12 minutos do segundo tempo aí com o João Felipe chutando ali de fora da área. Pra mim dava pro goleiro do Remo pegar, hein? O que vocês acham? Ó, dá uma olhadinha no lance aí. Acho que foi uma bola defensável, mas depois o goleiro do Remo teve aí a atuação destacada e impediu o empate, né? Fez ali pelo menos 3 grandes defesas, o Sampaio Corrêa foi pra cima. Inclusive quando ele não conseguiu pegar, a trave salvou, né? O Sampaio Corrêa ainda acertou uma bola na trave quando o jogo já estava 2-1. Com esse resultado, o Remo ele sobe um pouco mais na tabela de classificação, ele aparece na 13ª colocação com 7 pontos, se recupera daquela derrota para o Náutico de 4-1. E o Sampaio Corrêa, como eu falei, é o penúltimo colocado, 2 pontinhos só, né? Tá complicada aí a situação do time paraense. E aí vamos aí para o único 0-0 da rodada, né? O único 0-0 da rodada aconteceu na partida entre Tombense e Ferroviária, a partida que aconteceu lá em Tombos. Foi até um jogo movimentado, né? Eu vi ali um compacto do jogo. As equipes até que criaram algumas situações de gol, mas nenhuma aí que balançasse as redes, né? E o jogo terminou 0-0 para a Ferroviária. Foi um resultado bom, mas podia ser melhor, porque se a Ferroviária tivesse vencido, pelo menos até segunda-feira, sentiria o gostinho da liderança, mas o time de Araraquara ainda segue entre os primeiros, né? A Ferroviária está na 4ª colocação com 15 pontos, 1 ponto só atrás do Botafogo. Aliás, a Ferroviária, se tivesse vencido, seria líder. Terminaria a rodada como líder. Já o Tombense aparece um pouco mais atrás, é o 6º colocado com 11 pontos, né? Já há ali um espaçamento entre o 5º e o 6º colocado na tabela, daqui a pouco vocês vão ver. Mas a distância do 5º para o 6º colocado já é de 3 pontos, né? Já está abrindo ali
uma certa distância ali entre a galera da parte de cima e o pessoal já do miolo da tabela, né? E o Tombense, então, é o sexto colocado com 11 pontos. E aí, fechando os jogos de sábado, tivemos aí a vitória do Ferroviário, a segunda consecutiva, né? Ferroviário aí tomando gosto pela vitória. E o único gol da partida contra o Londrina foi marcado pelo Marcelinho, né? Que jogou pelo Londrina, foi lei do ex aí. Então, o Marcelinho aí no chute rasteiro fez o único gol da partida e o Ferroviário sobe também na tabela de classificação e o Londrina fica estacionado. O Londrina, na verdade, ele deixou o G8, né? Ele acabou caindo para a nona colocação com 9 pontos, enquanto que o Ferroviário já estava lá na zona do rebaixamento, é o 14º colocado com 7 pontos. No momento, 4 pontos acima da zona de rebaixamento, só que ele tem jogos a mais, né? Que alguns times ali da zona do rebaixamento. Então a gente tem que destacar isso. Então tá aí, segunda vitória consecutiva do Ferroviário e desta vez não foi contra o Lanterna, hein? Não foi contra o Café com Leite do grupo, do campeonato, aliás. E agora vamos para os jogos de domingo, né? Domingo aí tivemos a volta do Caxias, né? O Caxias era o último dos gaúchos a voltar a jogar, né? O Ipiranga e o São José já haviam jogado no meio de semana. E o Caxias aí foi então o último dos gaúchos a voltar a jogar e voltou bem. Venceu o Figueirense pelo placar de 2-1, terceira derrota consecutiva da equipe do Figueirense, hein? Que mesmo assim ainda permanece no G8, mas já começa ali a perder aquela gordurinha que ganhou no começo do campeonato. O Caxias abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com um belo chute do Marcelo, né? Chutou de fora da área, a bola ainda bateu na trave antes de entrar. Aí aos 31 minutos do primeiro tempo, o Thomas Bastos ampliou em cobrança de pênalti, né? E aos 42 do segundo tempo, depois de muito insistir, né? O Figueirense insistiu bastante, o goleiro Carlão fez uma partida destacada aí, segurando o ataque do Figueirense. Mas aos 47 minutos do segundo tempo não teve jeito e o Guilherme Pato descontou. Porém, já era tarde, né? Já era tarde e aí o jogo terminou 2-1 pro Caxias. Primeira vitória do Caxias, né? O Caxias, então, é aquela equipe que eu falei lá no começo do vídeo, né? Que venceu pela primeira vez. Não foi só apenas o Caxias que venceu pela primeira vez, mas o Caxias é uma dessas equipes. Eu nem vou citar os fatos extracampo que aconteceram durante a partida, né? Quem acompanhou aí a rodada sabe o que aconteceu nas arquibancadas, porque a gente não quer dar ibope para cidadão PNC, né? Você sabe o que significa a sigla. Mas hoje eu fiquei sabendo que o Figueirense meio que baniu ele do estádio, né? Não sei se isso é o suficiente, mas pelo menos o Figueirense alguma atitude tomou, né? Mas nem vamos dar ibope para esse tipo de cidadão. Bom, ainda no domingo, né, se o Caxias venceu a primeira, o Ipiranga perdeu a primeira, né? O Ipiranga foi até o ABC Paulista e perdeu para o São Bernardo pelo placar de 1-0, né? Mais um invicto aí que o Bernou derrubou. O único gol do jogo saiu aos 8 minutos do primeiro tempo e foi marcado pelo Lucas Tocantins, né? Então o gol saiu cedo, São Bernardo vence por 1-0, né? E passou batido aqui, tudo bem que depois eu vou passar a classificação, né? Mas só para voltar no jogo anterior, o Caxias com essa vitória saiu da zona de rebaixamento, tá? O Caxias é o 16º com 4 pontos, enquanto que o Figueirense ainda segue no G8, é o 7º colocado com 10, mas tem uma galera chegando. E já nesse jogo que eu tô comentando, o Ipiranga, mesmo perdendo para o São Bernardo, segue também no G8, tem 9 pontos, né? Tem os mesmos 9 pontos que o Londrina, mas tem uma vitória a mais. E o São Bernardo é o 5º colocado com 14 pontos, né? Então, o São Bernardo ali também colado ali nos líderes, né? Ele deve ser uma das equipes aí que estará nos quadrangulares. Bom, e para fechar a rodada de domingo, outro placar magro, o ABC venceu o Floresta por 1-0. O único gol do jogo foi marcado pelo Gênison, aproveitando uma bobeira do zagueiro da bola, tava com ele se bananou todo com a bola. Aí o Genilson agradeceu o presente, fez 1-0. Vitória importante, apesar de relatos, né, de quem acompanhou o jogo, não ter sido uma boa partida do ABC, né? O futebol que o ABC apresentou não foi bom, mas como eu disse na live de domingo, né? Na atual situação do ABC, o mais importante é o resultado do que o desempenho, né? O ABC não vem numa temporada boa, vem colecionando aí insucessos, começou mal o campeonato, flertou com a zona do rebaixamento, foi goleado em casa, então uma vitória magra, nesse momento, é mais importante do que desempenho, né? O desempenho, o Roberto Fonseca aí vai trabalhando aí ao longo das semanas para fazer esse time do ABC render mais.
E por que eu falo que essa vitória do ABC foi importante? Porque o ABC, ele se afasta da zona de rebaixamento, né? Já tá 3 jogos aí invicto. E já começa a flertar com o G8. O ABC é o 11º colocado com 8 pontos. Tá um ponto só atrás do Ipiranga, o oitavo, né? Então o ABC já começa, ó, olhar para a parte de cima da tabela de classificação. E quem tá olhando para baixo e muito é o Floresta, né? São aí 7 derrotas em 7 jogos, né? 0% de aproveitamento da equipe do Floresta, que tem aí o pior saldo de gols ao lado do CSA, né? E também tem aí um dos piores ataques, né? Então tá complicada a vida do Floresta, sinceramente. Eu não acho que o Floresta escape esse ano, né? Nas outras temporadas o time conseguiu se manter na Série C, mas parece que essa aí vai ser mais difícil ele conseguir. A não ser, né, que nesse segundo terço de primeira fase, o time cearense aí consiga uma arrancada espetacular, mas me parece que isso não vai acontecer. Agora vamos falar dos jogos de segunda-feira, né? Os jogos bons aí na segunda-feira, que começou aí com a vitória do Volta Redonda sobre o CSA por 2-1. O CSA é outro time também que tá flertando com o perigo, né? Ainda não venceu, está na zona de rebaixamento e perdeu mais uma aí nessa segunda-feira. O primeiro tempo não teve gols. O que teve no primeiro tempo foi muita bola na trave. O CSA acertou uma bola na trave aos 27 minutos e aos 45 o Douglas Esquilo acertou uma bola na trave para o Volta Redonda. Gols mesmo apenas no segundo tempo. Aos 18 minutos o Ítalo Carvalho abriu o placar em cobrança de pênalti, né? Aliás, o Voltaço se garantiu na bola parada. Aos 36, o Thiago Marques aproveitou ali uma bobeira do Zé Vitor, né? Virou uma bola errada, acabou tocando errado e o Thiago Marques aproveitou o passe para fazer 1-1. Só que daí o lateral Sanches, né, que estava voltando de lesão, começou a partida no banco, entrou no segundo tempo e marcou esse golaço aí de falta aos 43 minutos. Né? E gol de falta tá cada vez mais raro no futebol brasileiro, então é sempre importante destacar quando um gol de falta sai. Né? Então Volta Redonda vence por 2-1, segue ali na zona de classificação, o Voltaço é o segundo colocado, né? Voltaço é o vice-líder. Antes do jogo do Botafogo e Atlético começar, ele era líder, mas o Voltaço está ali na segunda colocação com 16 pontos. Tem o mesmo número de vitórias que o Botafogo, né? Que o líder Botafogo, mas tem saldo de gols inferior, né? O Belo tem 7 gols de saldo e o Volta Redonda tem 4 gols. E já a equipe do CSA, né? Antepenúltima posição, 3 pontos, né? O CSA, assim, em questão de desempenho, a situação é muito ruim, mas uma vitória aí, nesse momento, pode virar as coisas e o CSA sair da zona de rebaixamento, né? E na próxima rodada, o CSA vai pegar um concorrente direto que está lá na zona do rebaixamento. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês aí os jogos da rodada. Bom, falando do São José, né? O São José venceu o Náutico, venceu a primeira, né? O São José foi outro time aí a vencer pela primeira vez no campeonato. Foi o primeiro jogo do São José com público após a volta, né? O jogo contra o Volta Redonda não teve público, mas o jogo dessa segunda-feira contra o Náutico teve público. E o São José, com um gol em cada tempo, venceu o Náutico pelo placar de 2-0. O primeiro gol saiu aos 47 minutos, com o Fredson de cabeça, após uma cobrança de latereio. Isso mesmo, né? O campinho do São José é curto, né? Então o pessoal toda hora lá arremessando bola na área em cobrança de lateral. Uma hora dava certo. E deu certo aos 47 minutos aí com o gol do Fredson. E aí aos 28 do segundo tempo, o Marquinhos Calazans fechou a conta, né? E definiu a vitória da equipe gaúcha pelo placar de 2-0. Primeira vitória do São José. Mesmo aí com a vitória ainda segue na zona de rebaixamento, né? É bem verdade que o São José só tem 4 jogos, né? Tem 3 jogos ainda atrasados. E o São José chega a 3 pontos e vai a 17º lugar. Né? 1 ponto atrás do Caxias, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Timbu dá uma vacilada, né? O Náutico segue ali na 12ª colocação com 7 pontos. Se tivesse vencido, terminava a rodada no G8 e desbancava o Ipiranga, né? Mas acabou ali sofrendo outro revés. Esse Náutico aí é um dos times mais irregulares, né? Dessa Série C. Porque ele bate o Remo por 4-1 numa rodada e na rodada seguinte perde aí para um time que sequer havia pontuado ainda no campeonato, né? O São José vinha de 3 derrotas consecutivas e foi pontuar pela primeira vez nessa vitória aí sobre a equipe do Náutico. E para fechar, né? Talvez é o jogo mais esperado da rodada, o jogo mais aguardado da rodada, duelo de invictos que valia a liderança. E quem se deu bem foi a equipe do Botafogo da Paraíba. Venceu o Atlético de Minas Gerais pelo placar de 3-1. Um jogo bastante pegado. Em alguns momentos a temperatura até subiu
além da conta, ali como no final do jogo, né? Os jogadores se desentenderam. O jogo também foi marcado por muita chuva, né, uma chuva forte ali que começou na metade do primeiro tempo e foi até o intervalo. E debaixo d'água foi que o Belo aí conquistou a sua vitória e a liderança no campeonato. O time abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com o Lennon cobrando pênalti. Inclusive, no chute do pênalti, o goleiro Glauco defendeu, só que daí o rebote voltou para o próprio Lennon, que dessa vez não desperdiçou, abriu o placar a favor do Belo. Aí aos 28 do segundo tempo, em uma jogada de contra-ataque, o João ampliou, né? E aos 39, o Edmundo marcou o terceiro. Achei ali que o goleiro do Atlético falhou, saiu catando borboleta, não achou nada. E o Edmundo fez o terceiro gol. E aí aos 41, né, para dar uma pimentada ali mais no jogo, né? O Polvidieiro descontou de cabeça, só que a reação parou por aí. E o Atlético, que era até então o único time com 100% de aproveitamento, junto com o Ipiranga, né? Perdeu esse aproveitamento máximo, né? O Ipiranga foi derrotado no domingo e na segunda-feira foi a vez do Atlético. Com isso, apenas o Botafogo, né? Deixa eu confirmar certinho aqui para não falar coisa errada, mas é isso mesmo, não é isso mesmo não, porque a Ferroviária também está invicta, né? Então a rodada começou com 4 invictos e terminou com 2, né? O Botafogo, né? E a Ferroviária. O problema da Ferroviária é que ela empata muito, né? A Ferroviária, dos 7 jogos que fez, venceu 4 e empatou 3, né? E o Belo venceu 5 e empatou 1, né? Por isso que o Belo está na liderança. Então o Botafogo líder com 16 pontos, mesmo 16 pontos que o Volta Redonda, mas tem um jogo a menos e melhor saldo de gols. E o Atlético caiu para terceiro lugar, 15 pontos, mas vai ter outra parada dura no final de semana, conforme vocês vão ver daqui a pouco. Bom, agora eu vou colocar aqui, vou preencher a tela, eu vou colocar aqui para vocês a classificação do campeonato, como é que tá a classificação aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Líder, como eu falei, Botafogo 16 pontos, 6 jogos, né? É sempre bom destacar o número de jogos. O Volta Redonda é o segundo colocado, 16 pontos, 7 jogos. O Atlético, 15 pontos, 6 jogos. A Ferroviária, 15 pontos, 7 jogos e tem uma vitória a menos que o Atlético. O São Bernardo aparece na quinta colocação, 14 pontos e 7 jogos. O Tombense tem 11 pontos e 6 jogos. O Figueirense, 10 pontos, 7 jogos, né? O Figueirense precisa abrir o olho aí, porque a galera que vem atrás dele, alguns estão com jogos a menos. Como, por exemplo, o Ipiranga. O Ipiranga é o oitavo colocado, com 9 pontos e 4 jogos. O Londrina, primeiro time fora da zona de classificação, 9 pontos em 7 jogos. O Confiança já é o 10º colocado, 8 pontos em 6 jogos. O ABC, 11º, 8 pontos em 7 jogos. Confiança e ABC se deram muito bem aí na rodada. O Náutico, com a derrota, acabou caindo para 12º, 7 pontos em 6 jogos. O Remo é o 13º, 7 pontos em 7 jogos. O Ferroviário aparece em 14º, 7 pontos, 6 jogos. A Aparecidense, 5 pontos em 6 jogos. E o Caxias, 16º, último time fora da zona de rebaixamento, 4 pontos em 3 jogos. E aí começa a zona do rebaixamento. São José, 3 pontos em 4 jogos. CSA, 3 pontos em 7 jogos. Olha a situação do CSA. Sampaio Corrêa, 2 pontos em 6 jogos. E o Floresta, 7 pontos em 7 jogos. Então essa é a classificação. Bom, gente, antes de eu passar a próxima rodada, os jogos da oitava rodada, só destacar aqui que nós vamos ter, deixa eu ver aqui se vamos ter um jogo reposto nessa semana, né, que me parece que nós vamos ter aqui um jogo que ia ser reposto nessa semana, não, é só na outra semana, né, Sampaio Corrêa e Caxias vai ser só no dia 12, até porque o Sampaio Corrêa ainda está envolvido aí com as finais do campeonato estadual. Bom, mas vamos colocar aqui na tela então os jogos da oitava rodada. No sábado teremos 3 jogos. A rodada vai ser aberta com Figueirense e ABC, partida que acontece às 17 horas lá no estádio Orlando Scarpelli. Na faixa das 19 horas serão 2 jogos. O Londrina recebe o Sampaio Corrêa lá no estádio do Café, enquanto que a Ferroviária vai jogar contra a Aparecidense lá na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. No domingo acontecem 4 jogos e já começa aí com um jogão. O Atlético vai receber a equipe do Volta Redonda. Esse jogo vai ser às 16h30 lá na Arena Sicredi, lá em São João del Rei. No mesmo horário, o Botafogo, né, o líder Botafogo, vai receber a equipe do Ferroviário lá no estádio Almeidão. Ainda no domingo, só que às 19 horas, o Náutico recebe o Caxias no estádio dos Aflitos. Aliás, esse jogo estava marcado para sábado, aí durante a edição do vídeo eu vi que esse jogo mudou para domingo às 19 horas.
E no mesmo horário, o Remo joga contra o São Bernardo, local ainda a ser definido. Não se sabe ainda se vai ser no Baenão ou no Mangueirão. O que se sabe é que será aí o reencontro do técnico Ricardo Catalá com a equipe do Remo, né? O Ricardo Catalá, hoje técnico do São Bernardo, não faz muito tempo que passou pela equipe do Remo. Aí a rodada segue na segunda-feira. Todos os jogos aí, os 3 jogos que fecham a rodada serão às 20 horas. O CSA recebe o São José, duelo aí entre equipes que estão na zona de rebaixamento, duelo importante aí, confronto de 6 pontos. O Floresta vai tentar somar seus primeiros pontos na competição, jogando contra o Confiança lá no Presidente Vargas. E fechando, o Ipiranga vai buscar a sua recuperação, recebendo o Tombense, partida que acontece lá no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Então, portanto, aí, esses são os jogos da 8ª rodada. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever no canal. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!